Olá! Olá a todos! Bem-vindos ao novo ano de 2026, é o seu nosso primeiro live depois das festas, não é? Das férias e tudo. Então, esse aqui é o nosso primeiro live de janeiro de 2026. Então, eu cheguei aqui com atrasinho porque não conseguia botar isso aqui a funcionar, mas tudo bem. E acabo também de ter uma consulta, então aqui me atrasou alguns minutos. Então, bem-vindo aos que estão a chegar. Hoje não quero fazer um live muito demorado, porque estamos aqui todos de um pouco de regresso, né? E hoje foi um dia bem assim, complicadinho, muito úmido, né? Diria eu, um bocadinho desagradável. Mas pronto, o que nós vamos fazer? Hoje eu queria falar convosco para que a gente conversasse um pouquinho. Janaína, seja bem-vinda, Joana. Luiz, estávamos à tua espera. Eu não sei se estás de viagem ou não. Pronto, e então o que me interessa aqui hoje conversar convosco? Algumas coisas para alinhar um pouquinho o que é o nosso corpo, a nossa mente e esse novo ano. Esse novo ano é um ano que promete, baixo todos os pontos de vista. Odete, um beijinho, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui com um novo ano, uma nova fase não só para quem é recente, bariátrico, mas para todos, porque realmente esse ano de 2026 promete em todos os pontos de vista, ok? E eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a alinhar um pouco o que é o nosso corpo, efetivamente o nosso corpo e a nossa mente, ok? Nós estamos aqui, é sempre um pouco dramático janeiro, porque tem festas. Hoje eu tive consultas e as pessoas na consulta comentam que algumas subiram de peso, outras se sentiram que não conseguiam cumprir as coisinhas todas que estavam pautadas porque se excederam em uma coisa ou outra. Hoje eu tive uma paciente que subiu de peso relativamente algo importante, 4, 5 quilos durante esse período aqui de festas, que já tem uma cirurgia feita já há 2 anos. Então, aqui é bem importante que a gente converse um pouquinho para tentar buscar esses alinhamentos, essas metas, porque nós temos que ir trabalhando cada vez mais o nosso psicológico, ok? E em todos os sentidos. Então, é fundamental a gente tentar aqui negociar conosco mesmo essas modificações que vão acontecendo. Do ponto de vista, vamos dizer, desde situações geopolíticas, situações muito interessantes, esse ano está começando a aparecer, ou seja, tem muitas coisas que estão surgindo e isso nos afeta de alguma forma. Ah, mas o que tem a ver isso com cirurgia bariátrica? O que tem a ver? Tem a ver porque as pessoas ficam ansiosas. Tem a ver porque há muitas notícias, e nem todas são verdade, em relação às situações políticas do mundo atual e do que vem agora. E isso nos afeta de uma forma muito... nos causa aqui alguns impactos que, dentro do ponto de vista nutricional, afetam a nossa ansiedade. Nós ficamos com medo. Nós ficamos assim um pouco, vamos dizer, submetidos a todo o ambiente. E querendo ou não, o paciente bariátrico é um paciente muito sensível, ok? Sensível por quê? Porque quando tem alguma situação mais complexa, por si é um paciente naturalmente mais ansioso, que era um dos aspectos que levou o paciente a ter sobrepeso, independente dos detalhes. É importante que a gente entenda, compreenda e não entre nesse ano já como um castigo. Tenho que me punir, fiz mal, esqueçam disso. Esqueçam disso porque então isso baixa efetivamente muito mais a nossa tendência de se sentir felizes com a nossa nova realidade.
ou para os que vão passar por uma cirurgia, porque não é só o paciente que é bariátrico que está aqui, tem muitos pacientes que vão fazer cirurgia, que têm dúvidas, que querem fazer, e os que já fizeram também. Então, sejam bem-vindos a Filipa, a Madiuska também anda por aqui. Ui. Então, aqui é sumamente importante ter esses detalhes para que a gente lide um pouquinho com essas circunstâncias baixo outro ponto de vista, ok? Primeira coisa, vamos aqui começar este ano, que está aqui no comecinho de tudo, sem pressão, tá bem? Sem pressão, sem agora dieta extrema para tentar recuperar alguma coisa que aconteceu aqui de errado no fim de ano, que me excedi, ou que passei isso, que passei aquilo. Pare, não vale a pena. Boa noite, querida. Então, aqui o que é bem importante a gente ter é entender que todo o processo de um paciente bariátrico, seja que esteja no início, no meio ou já há tempo bariátrico, 4, 5, 6 anos, não interessa, 2, é um processo que é linear, ok? Então, nós começamos de um lado e nós vamos nos adaptando. Os processos iniciais são mais realmente adaptativos, são mais até, vamos dizer assim, complexos, porque são muitas novidades e muita coisa, até que o organismo se adapta, que o organismo volta a funcionar bem. Os pacientes que têm problemas de vesícula já se resolvem de outras formas e assim por diante. Mas aqui é importante entender que esse processo é lento e deve ser mantido. O que a gente não pode fazer? Realmente pensar que a cirurgia não tem efeitos mais adversos e que simplesmente eu descuidei-me e agora tenho que ter aqui uma restrição absurda nem nada. Não é por aí. Vamos aqui entender que é um processo que, assim como é linear, há momentos que há um sobe e um desce. Agora, é importante a gente se aceitar a nova forma dessa alimentação que tem e tentar não buscar aqui, vamos dizer, situações que estejam sempre a provocar-me. Por exemplo, ter em casa determinados alimentos que são os meus titãs, que são aqueles alimentos que me causam problema. Convém tirar do meio esse tipo de coisa, por quê? Porque é uma provocação de situações que, por mais que estejamos agora num momento mais pacífico, que já passou fim de ano, porque o grande problema são doces, são bolachas, chocolates. Normalmente, o grande problema são com os doces, não é com outro tipo de alimento. Esse desbalance que muitas vezes acontece com o paciente bariátrico ou reganho de peso. E depois vem sensações de culpa. A sensação de culpa é o que mais nos atrapalha na nossa evolução em todos os sentidos, incluindo no ponto de vista espiritual. A gente não pode se sentir culpado. Então, vamos trabalhar tratando de alinhar todos esses detalhes. Isso aqui funciona lindamente, ok? Então, o que a gente quer fazer? Vamos reorganizar. A nossa ideia, vamos dizer aqui, central para isso, é reorganizar um pouquinho os hábitos, voltar a ter uma coerência com o que eu quero, ok? Corrigir emoções, buscar aqui corrigir mesmo e, vamos dizer assim, reorganizar as nossas emoções. Por quê? Porque o paciente bariátrico não é bariátrico por acaso, não é só porque ele gosta de comer, é porque nós temos uma sensibilidade aumentada a todo o perfil emocional. Então, por isso que é necessário que a gente possa trabalhar com um bom psicólogo, que possa nos ajudar com o nutricionista, para a gente justamente voltar aqui a contactar. Obrigada, a Thelma está dizendo que é bom voltar a ouvir-me. Eu sei que eu falo demais da conta, mas é realmente um prazer poder tentar passar para vocês tantas coisas que dão um jeitão enorme quando a gente conversa. Ontem aconteceu coisas fantásticas na consulta. Ontem foi uma consulta bem assim, com muitos pacientes, mas foi uma consulta muito, muito boa, muito profunda. E houve assim pacientes que tiveram mesmo
situações muito, muito interessantes que a gente conversou e que são ótimas. Mas isso a gente percebe a necessidade do paciente desse apoio, dessa reorganização emocional também. Por quê? Porque os nossos pensamentos guiam a nossa rotina. Quando eu penso coisas diferentes, eu consigo alterar, fazer uma diferença na minha rotina, porque eu pensei coisas diferentes, altera a minha rotina e efetivamente altera então esse padrão. E é isso que a gente tem que entender, que o paciente bariátrico não é só um plano, uma dieta e não sei o quê. Ele tem que ter aqui um apoio do ponto de vista emocional da comida. E isso faz toda a diferença. Então, por que não centrar o nosso dia a dia hoje em reorganizar esses pensamentos, reorganizar essa rotina e reorganizar as nossas expectativas depois da cirurgia. Não tem nada pior do que eu ter ido para a cirurgia. Olha, ontem eu tive uma paciente que disse assim: ai, doutora, eu não sabia que passava isso. Eu não estava à espera disso. Ela não era paciente minha. Os meus pacientes, normalmente, desde um primeiro momento, e se ela estiver por aqui, ela sabe que é que estamos a falar, desde um primeiro momento eu deixo claro as coisas que vão passar. Então, às vezes, e aqui como nós estamos com uma live em aberto, que não é só para os meus pacientes, mas para os pacientes que queiram estar ou que queiram ser meus pacientes, ou os que estejam a assistir porque têm interesse em cirurgia bariátrica, é muito importante entender que existe uma expectativa e ela tem que ser verdadeira. Então, não adianta a gente vir e ter uma expectativa de que vou fazer a cirurgia, vou entrar numa máquina e saio Barbie. Não existe isso. Não existe isso. Por quê? Porque quando eu tenho um volume corporal muito grande, o tecido corporal, então, vai descair-se. Vai ter momentos em que são desagradáveis. Lembra quando a gente tem o cabelo curto e decide... Cabelo bem curtinho. Eu, quando tinha certa idade, eu cortei meu cabelo curtinho à la rapaz. À la rapaz mesmo. E ficou assim curtinho. Era giríssimo, era lindinho. E usava com aqueles géisinhos e tal. Então ficava molhadinho, enroladinho, muito gracioso. E então quis deixar crescer. A gente imagina que já tá com o cabelo comprido, mas tem um período que o cabelo fica horroroso, que se deixa crescer parece um cogumelo. Ainda mais cabelo cacheado como eu tenho. Fica um cogumelo, fica indecente. Não dá para prender porque senão tem que fazer um chuca aqui em cima, porque o curto daqui não chega até aqui. A gente fica horroroso. Horroroso, espantoso. Então tem que passava gel e não sei o que, para tentar grudar, colar, e depois os cabelinhos se enrolavam. Ai, era tremendamente ridículo. Mas é assim. E no processo da cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Vai haver um período que a gente tá assim e depois vai ficar assado, vai ficar diferente, até que mais para frente vai alcançando o que quer e depois às vezes precisa fazer uma cirurgia recuperadora ou reconstrutiva de algum tecido que ficou aqui por arrumar. Então, há que entender que há um período aqui de um limbo que não é o mais agradável, mas passa. Por isso que a cirurgia é um processo linear, ok? A gente começa de um jeito e vai terminar de outro, ok? Voltar para trás não é aqui a ideia. A ideia é efetivamente ir para frente e aguentar às vezes a gente tem que ajoelhar e rezar, viu? Por quê? Porque há momentos que a gente não está contente com o que está acontecendo. Está muito susceptível, não era aquilo, se sente mal. Antes não tinha cirurgia, tinha sobrepeso, mas tudo sabia bem. Agora, fiz a cirurgia, estou emagrecendo, sim senhora. Ui, mas tudo sabe mal, não tem graça nenhuma a comida. Foi um erro que eu fiz. E as pessoas, às vezes, não têm coragem de assumir que talvez não tivessem preparadas. Ou não têm coragem de dizer porque outros diriam: eu te disse, isso vai ser assim, Não queremos ouvir coisas. Não há problema. Isso não é castigo, só tem que ter um pouquinho de tolerância. Tolerância consigo mesmo. Paciência, que isso vai mudar, garantidamente. E depois de um tempo, vai aparecer gente que diga assim: por que eu não fiz isso antes?
Mas durante aquele período, e há um período aqui, os 3 primeiros meses são caóticos, depois há um período tipo, vamos dizer que estamos numa velocidade melhorzinha, que vai subindo para uma velocidade de cruzeiro, a coisa vai indo bem, e depois dos 9 meses é que a coisa mais ou menos se estabelece, ok? E depois desse tempo é que normalmente a gente avança para outras coisas. Mas, mesmo assim, não é nada fácil, ok? O Alexandre está dizendo aqui que ele foi um sortudo. Deixa eu ver o que mais que escreveram por aqui, porque tem mais escritos. Sim, senhor. Sim, senhor. Há gente que tem mais benesses. Por quê? Pronto, condições específicas, pessoais. E às vezes, sabe o que é? Às vezes é a nossa cabeça. Porque às vezes a gente consegue lidar melhor com algumas coisas. Outros podem lidar pior. Mas isso não é crítica nem nada. Somos diferentes, graças a Deus. Já pensou se toda a gente fosse igual? Que chato ia ser, né? Então a Thelma está comentando que ela diz assim, que Torizanete tem toda razão, foi operada há 2 anos, faz agora 23 de janeiro. E tem toda razão, os doces são uma cruz. Sim, senhor. Nessa altura tem sido uma maluquice. Pronto. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Tentar entender que esses doces não fazem mais da conta, que não tem um sabor melhor, e temos que tirar um pouco essa dinâmica de uma emoção muito grande com relação a essas comidas. Tem que aqui diminuir, calma, não é bem por aí, e deixar de ter esse afã por esses doces, que é normal no paciente bariátrico. Mas, quando a gente às vezes consegue desapegar-se um pouco dessas sensações, você começa a passar muito mais sem sofrimento a esses detalhes. E às vezes come um bocadinho para matar a vontade e tudo bem. Por isso, eu não sou apologista de cortar rabo e orelha, ok? Eu não gosto de que simplesmente me tirem tudo. E não posso mais nada, agora mudou e não pode... Não, calma. Vamos aqui pouco a pouco, com calminha, e tudo vai funcionar bem, ok? E isso aqui dá para realmente trabalhar. Eu tô rindo aqui desta menina. Ok, então... Em 3 anos e meio, nunca se sentiu assim. Ótimo, ótimo. Alexandre, isso é uma maravilha. Não é o normal. Você é fora da curva, ok? O que é muito bom. Não é? Porque o Alexandre já tem 3 anos de operado, tá ótimo. No começo tinha aí algumas deficiências de vitaminas, uma vitamina D que a gente sempre corrigia, uma coisinha ou outra para corrigir, mas tá ótimo. E é isso que a gente quer. E a gente quer que depois o paciente tenha autonomia. Olha, ontem eu vi uma paciente de 5 anos de operada. Tá ótima, tá tudo muito bem. O que ela vinha? Com um pouquinho de sobrepeso, porque tá a passar alguns problemas emocionais e familiares importantes e que tá sendo difícil lidar agora com a situação. Então, às vezes se refugia em buscar algumas coisas. Não, às vezes a gente tem que enfrentar algumas coisas e não deixar outra vez a coisa entrar por aí. E isso a gente consegue perfeitamente lidar, ok? Olha que judiaria. Aqui tem o Tiago, outro exemplo. Vamos aqui conversando um pouquinho que a gente vai respondendo aqui todos os detalhes. O Tiago sentiu que teve um entalão e que nem conseguia respirar e era uma dor de estômago. Foi a primeira vez. O que acontece? Tiago já tem algum tempo de operado. Às vezes acontece, os piores, vamos lá, os entalos não são muito normais, tá? Em geral não acontecem. Tem sensações de uma coisa que está a incomodar, mas sim, pode acontecer. Por exemplo, com coisas duras e de certa forma mal mastigadas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos bem pontuais. Picanha, carne, presunto cru, tipo espanhol. Quando se come e se mastiga, mas fica uma parte fibrosa, pode ir, e às vezes nós temos uma diminuição, dependendo do tipo de cirurgia, e ela pode tampar e ficar assim com a picanha. Dá uma mastigada e não mastigou bem e engole, acontece que às vezes a picanha tampa, fica um pedacinho de carne, imagine um quadradinho de carne fininho, como se fosse
como se fosse um pedacinho assim que se põe sobre o orifício que vai para dentro do intestino. Pode tampar. E às vezes é difícil tirar dali, tem que se mover. E isso causa muito, muito mal-estar. Não foi o caso do Tiago. O Tiago provavelmente foi mais cá em cima, pelo que ele comenta, que ficou com essa dificuldade respiratória. Essa dificuldade é pela dor, não é porque trancou nada dentro do esôfago. Nós temos traqueia e esôfago, não vão se misturar, não passa nada, mas pela dor, às vezes dá uma sensação igual alguém já caiu de costas quando era criança. Quando a gente cai de costas e bate aqui nas costas, o pulmão leva um choque e dá uma sensação que você não consegue respirar. E às vezes a dor, por um momento reflexivo, causa também essa sensação de que o ar não entra. Primeira coisa, não ficar desesperado. Mas é normal ficar, não é? Então entender que esse tipo de coisa pode passar muito devagarinho, estirar-se, ficar em pé, caminhar, para que isso passe e muito lentamente começar a respirar devagarinho e a tendência é passar. Só que é normal a pessoa se assustar, que deve ser o que deve ter acontecido aqui com o Tiago. Há casos em que não é nesse aspecto do Tiago, mas nesse outro, que é, por exemplo, um bypass, e que se tampa esse orifício que sai do intestino para dentro, tem que ir no hospital e se tira com uma pinça. Se põe uma pinça com luz, como se fosse um endoscópio, dentro da boca e vai até lá, mas tem que ser uma pinça e tal e qual, e aí sim tem que ser um processo que é feito dentro do centro cirúrgico. Quem faz isso normalmente é um endoscopista, e se tira e se resolve esse problema, ok? Então, isso acontece ou poderia acontecer. Portanto, a gente tem que usar os dentes. Comeu rápido mesmo, Tiago. Então, que isso sirva simplesmente para evitar esse tipo de situação e tudo que for comer, cortar pedaços pequenos para ajudar a mastigação e mastigar muito bem antes de engolir. Não tem pressa nenhuma, ok? Isso aqui é bem importante para a gente se adaptar. Mas vamos continuar aqui. Olha, o Alexandre aqui diz que continua com déficit da vitamina D. Alexandre, sem estresse, toma-se vitamina D com capa 2 de preferência ou MK7, continua tomando. Às vezes aumenta a quantidade, pode até tomar de 5.000 unidades ou de 10.000 unidades, no teu caso, e tomar dia sim, dia não, ok? Isso dá para fazer perfeitamente, é só comprar e tomar. Essas da farmácia, que tem receita médica, tem que tomar semanalmente, porque tem 21.000 unidades, mas tem que ser semanal. E mesmo assim, na semanal, às vezes ainda fica baixa, porque a absorção fica diminuída, ok? Então, não há problema. Simplesmente você toma mais, o excedente não vai absorver, portanto, fique descansado, não vai ter nenhum tipo de problema, porque às vezes eles dizem, vitamina D demais, é lipossolúvel, faz mal. Não faz mal nenhum, porque ela não é absorvida. Nesse caso do Alexandre, não é realmente absorvida. Então, fique descansado e só não deixe de tomar. Porque ao deixar de tomar, é um problema. Outra coisa, deixa eu já aproveitar para falar para vocês. Por quê? A raiz dessa paciente de ontem, que chegou na consulta e tal e qual, que já faz 5 anos que eu a vi. Os pacientes estão bem. E aí, o que é que acontece? Deixam as vitaminas, porque estão bem. Eu entendo que é muito chato ter que ficar tomando vitamina todo o tempo. Olha, eu tomo uns 8 suplementos todo o tempo. Pronto, de repente esqueço de tomar um algum dia, mas normalmente tomo sempre os meus suplementos, os da manhã e os da noite. Sempre. Eu sei que é chato, mas tem que tomar, ok? Por quê? Porque quando eu deixo as vitaminas, eu entro em desbalance e é quando eu subo de peso. Que é o que acontece sempre que os pacientes deixam de tomar as vitaminas, ok? Ou, por outro lado, também vou contar para vocês um caso de um paciente que estava ótimo, fantástico, fez cirurgia em 2019, vamos para 6 anos já da cirurgia, não 7 porque não cumpriu ainda, estamos no início de 26, estava excelente, ótimo, se sentia tão bem que abandonou tanto a nutrição quanto as vitaminas. Se abandona a nutrição, eu nem sofro, mas se abandona as vitaminas, é um problema.
E aí o que aconteceu? Entrou numa deficiência brutal de vitaminas. Por quê? Depois da vitamina, nesse paciente não veio a subir de peso, ele veio a perder peso. E teve que ser submetido a uma outra cirurgia por A ou por B. Entrou em um déficit nutricional brutal, porque a cirurgia a qual foi submetido causou diarreia. E essa diarreia acabou com o senhor, não tinha vitaminas, o que comia ia com a própria diarreia, diarreias muito copiosas, que também não foi dada atenção devida durante muito tempo, porque isso vai passar, e às vezes não passa. Então, tem que cuidar, tá bem? Não deixem as vossas vitaminas. Esse paciente já tá melhor, mas foi hospitalizado, teve que levar aqui uma nutrição parenteral para se recuperar. São coisas completamente desnecessárias, ok? Só que é entendível e eu compreendo e entendo o paciente que tá ótimo e quer deixar de tomar as vitaminas porque tá farto. Não deixem, não deixem. Fartem-se. Olha, fartem-se de comer bola de Berlim, fartem-se de comer outras coisas, mas não fartem-se da vitamina, porque a vitamina realmente faz uma diferença enorme. O Tiago está aqui comentando que realmente foi aqui em cima. Sim, é isso, Tiago, ok? É esse aspecto e depois, claro, isso nos dá um pânico, porque parece que o ar não entra e não vai conseguir respirar e que vai se afogar. Não vai passar nada, é efetivamente pela pressão. Isso acontece como... No Brasil, existiam uns caramelos duros que se chamavam bala soft, que de soft só tinha o nome, porque era dura, bem dura, e a gente chupava. Só que era um caramelo grande, grande mesmo, do tamanho de uma moeda de 2 euros, mais ou menos. Grossinho, e a gente botava na boca e chupava. E tinha vários sabores e tal. Mais de uma vez, enquanto criança, a gente engoliu aquilo. E dá justamente isso. Quando você engole algo duro ou grande, mais da conta, o esôfago não vai ficar trancado ali. Ele passa, mas ele estica. Quando estica, a dor é terrível. E é por dor reflexa que por isso dá a dor nas costas e dá a sensação que não entra o ar. O ar não vai pelo mesmo tubo, tá? O ar entra, a gente pode ter ar dentro do estômago e tem, mas o ar que a gente respira vai pela traqueia, vai por outro lado, vai para dentro do pulmão. Então, a bala não vai para dentro do pulmão, a bala vai pelo esôfago, só que ela faz um esticadinho, ela esticou em alguma parte, causa uma dor espantosa, que foi o que aconteceu com o Tiago, e depois aquilo passou. Só que ficou aqui alargadinho. Aquele alargadinho é que dá a dor reflexa nas costas e faz esse alargamento. Então, eu vos estou explicando. Isso é uma coisa que ninguém explica, tá? Por quê? Porque os médicos não perdem tempo para explicar esse tipo de coisa para os pacientes. E às vezes nem pensam do ponto de vista fisiológico. A bala passa. O pedaço de carne, o pedaço que comeu ou o que foi, passa. Pode sim, na anastomose, tipo bypass, tampar lá embaixo e sim ter algum outro tipo de problema, mas aí é outra coisa, não é a mesma dor nem a mesma situação. No Tiago foi isso que aconteceu. Então, é extremamente desagradável, mas é uma coisa que até acontece sem ser bariátrico, sem ter nada, simplesmente ter engolido um grande pedaço, por exemplo, essas balas. Depois, essas balas, inclusive, deixaram de ser produzidas mais adiante. Eu imagino que era por causa disso, ok? Hoje em dia não existe bala soft dessas. Pronto. Então, o que mais que eu queria comentar hoje para vocês? Ah, querida, saudades também. Sim, claro que sim, claro que sim. Isso, exatamente. Olha, aqui tem outra coisa importante para a gente comentar, que a Sandra está comentando que se incomodava muito e ficava sofrendo e se dizia mesmo era uma chorona por causa das paragens de peso. Hoje já está com um peso maravilhoso, está com 64 quilos, 63 e pouquinho, maravilhoso, 63.900 que está aqui, para entender que é um processo linear, que é um processo que por altos e baixos que tenham, a gente começa de um jeito e vai terminar do outro. Entende? Só que tem que ter aqui um pouquinho de tempo, de paciência com isso. A Alexandre está comentando que toma as ampolas do Deltius. Perfeito, mas faz uma por semana. Com uma por semana você fica bem. Exatamente, nunca pare de tomar as suas vitaminas,
tá bem? E isso, nós já vamos aqui crescendo as coisas dentro do que é a Body Health. Nós temos as vitaminas líquidas, que o pessoal sabe. Por acaso, essa semana, teve uma paciente minha, que é uma querida, ela tem 2 anos, fez 2 anos de cirurgia, só toma as líquidas, tem os exames maravilhosos e tá estupenda. Toma líquida, põe para dentro, passa uma aguinha, engraçadíssimo, porque ela ainda abre a torneira, põe um pouquinho de água dentro da ampola para agitar bem e não perder nada, toma outro golinho, na boca na hora sim tem esse saborzinho mais a ferro, engole, olha, passou, tchau, e tá ótima, porque não fica com resíduo, não fica rotando a vitamina, não fica com sensação de pesadez, nada. Depois, os outros pacientes que querem fazer as cápsulas, o Body Complex, o ferro, que é o elemento que mais causa incômodos gástricos, é quelado. Então, nessa não tem incômodo gástrico. Não tenho nenhum paciente que diga que está enjoado ou que se sente mal depois de tomar essa, quando toma com a comida. Aqui é importante entender algo. Como a vitamina vem dos nossos alimentos, a vitamina é para ser consumida com a comida. Durante o pequeno almoço, durante o almoço ou durante o jantar. Posso tomar almoço e jantar, você tem que tomar 2. Se eu tomo uma com a comida, como um pouquinho, tomo a vitamina, continuo comendo. Como, termino de comer, tomo a vitamina e tá tudo bem. Mas é junto da comida. Por quê? Porque é suposto que ela venha da comida. Como não tenho na comida o suficiente, porque não como o suficiente, complemento com a vitamina. O que eu não quero? Que os pacientes tomem vitamina no meio do dia, no meio da tarde. Então, algumas caíam tão mal de outra marca, que às vezes a gente dizia para o paciente tomar antes de dormir, para que fosse dormir e não sentisse o mal-estar da vitamina. Mas essas são outras, ok? Então, não deixem suas vitaminas e vão trocando. Se não conseguem uma, busquem outras. Essas vitaminas são muito bem desenhadas para vocês, para paciente bariátrico, ok? Pronto, deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho de interessante. Se alguém quiser ainda completar. Olha, a Sandra já tá com 60. Maravilha, muito bem, parabéns. Carlos também tá aqui. Muito boa noite, Carlos. Então, se quiserem alguém comentar ainda qualquer coisa, tudo bem. O que eu quero ainda comentar para vocês do dia de hoje, do que é a nossa... Michele também seja bem-vinda. Muito boa noite. O que me interessa aqui que a gente ainda converse sobre o live de hoje, que é essa questão de alinhar um pouco o corpo, a mente, depois da cirurgia. Primeiro de tudo, nós vamos recomeçar. Aqui é recomeçar, ok? Não é recomeçar do zero. Nós vamos vamos retomar o nosso processo. Então, o que é importante? Que seja com mais consciência. Se, no caso aqui, buscando o gancho aqui do Tiago se sentiu mal, por quê? Porque comeu rápido, se deu conta. Então, o que eu preciso fazer? Elevo a minha consciência, que é efetivamente o problema que eu tô tendo. Então, o que eu vou fazer agora, Tiago? Comer mais devagar, presta atenção em si. Você é o mais importante dessa história. Você é o personagem principal, não são os outros, não é o trabalho, não é onde você tá, não é o ambiente, não é o que os outros ditam, é você. Então, vocês são os elementos principais, não é o doutor que vos operou, não é a nutricionista que os acompanha, não é a psicóloga, são vocês. Por quê? Porque só a gente sabe aonde aperta o sapato. Só quem veste o sapato sabe onde aperta. Então, cada quem tem os seus pontos fracos, tem os seus detalhes. Isso não é universal. Universal a gente fala que os doces e tal são o tendão de Aquiles da maioria. Mas eu tenho hoje eu vi uma paciente que o que ela adora é comer comida. Ela não come fast food. Tem muito peso. Mas o que ela precisa? Interiorizar melhores comidas com menores quantidades.
ok? Então, isso aqui é importante para a gente trabalhar. Deixa aqui, eu vou continuar, mas eu preciso aqui ver. Ok, não tá com 60, vai chegar aos 60? Claro que sim, claro que vai chegar aos 60, fique descansadíssima, Sandra, não passa nada. Ok, pode tomar as 2 cápsulas ao mesmo tempo? Pode. Pode tomar na mesma refeição? Pode. O ideal é, como eu como tantas vezes ao dia, eu toma a vitamina na hora que eu como, ok? Então, minha recomendação, quem é esquecido, toma de manhã e toma de noite. Por quê? Porque são, em geral, as refeições que a gente faz em casa. E aí eu esqueço de levar. Normalmente, se tem um pastilheirinho, mete ali as vitamininhas. Se eu esqueci de tomar, vou tomar. Mas sempre com comida, nunca sozinho, ok? Pronto, isso aqui ajuda imenso. Mas, poderia tomar sim as 2? Sim. O que acontece? E honestamente falando, porque é que o objetivo é mesmo ser cada vez, ou seja, o mais claro possível para todos vocês. Quando eu tenho vitaminas e tenho grandes quantidades, porque isso aqui é uma carga mais alta do normal, é suposto que algo se perde, sim. Por quê? Porque eu não consigo absorver tudo, porque o meu justamente tem tanta vitamina, porque a absorção está diminuída. E a gente usa uns carreadores dentro do corpo. É como se eu tivesse caminhõezinhos que passam de dentro do intestino, pela barreira do intestino, então imagine a parede, e vão passar por dentro da parede e lá para dentro. Então, se esse intestino eu vou passar para dentro da parede, o que acontece? Eu tenho que ter um caminhãozinho que leve daqui, da luz do intestino, para dentro da parede intestinal, que depois vai para o sangue e tal e qual, porque já está digerido. Pronto, e a vitamina já está misturada, já está digerida. Quando é tomada, eu já absorvo aquilo que está já no pozinho da vitamina, tanto na líquida quanto na cápsula. Porque a cápsula essa se desintegra. Essa cápsulazinha é ótima, ótima, e ela tem ferro, inclusive, na volta. A cor é de ferro para ter mais absorção ainda. Então, o que acontece? Vai para dentro do corpo e a gente usa esses caminhõezinhos para transportar. Quando eu tenho muita vitamina, às vezes eu não tenho tanto transportador. Então, se a carga é muito, muito alta, às vezes eu perco um pouquinho mais, mas eu sempre vou absorver, ok? Então, pode tomar junto? Pode. Não é nada de outro mundo. Posso tomar separado? Ideal. Por quê? Porque eu como várias vezes ao dia, ok? Então, o ideal é numa comida, na outra comida. Não posso porque eu esqueci, sou esquecida. Tomo, então, ou sempre no jantar, porque às vezes é o que eu sempre faço em casa. Eu sempre digo para as pessoas fazerem um pequeno almoço em casa. O pequeno almoço em casa salva vidas, ok? Porque na rua eu não encontro fruta, eu não encontro outras coisas que pastéis e coisas processadas, ok? Pela melhor padaria que seja, eu não consigo encontrar coisinhas boas. Tenho coisas gostosas, é diferente, mas não, nutricionalmente nem tudo é bom, tá? Então, se eu faço em casa, eu sempre como bem. Eu não saio de casa sem comer, a não ser que eu precise fazer um jejum, ou estou fazendo jejum porque eu vou fazer um exame, ou alguma coisa, mas a minha comida é em casa. E isso me faz extremamente feliz. Então, a Sandra comenta que nesse momento tá com 63, ok, ia ter conseguido chorar, ok. Sim, era um drama. Agora tá bem, mas ando dramática, porque olha, esqueça disso, mulher, esqueça disso. Vamos começar o ano sem dramaticismo, ok? Já depois eu vou dar outra dica para vocês. Olha no espelho e ainda me vejo sobrepesada, mas eu vou ter consulta. Ok, boa, tranquila, não se sinta assim, ok? Então, vou contar aqui uma coisa para vocês, depois se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu vou dizer. Esse ano, caríssimos, nós temos aqui uns movimentos, vamos dizer assim, astronômicos e astrológicos, com muitas conjunções. Aí vocês vão dizer assim, ih, agora a doutora vem falar de astrologia. Não estou falando de astrologia, são coisas que nos afetam a todos. Esse ano é um ano muito, muito importante. Tudo que a gente pensar agora, neste ano, vai se exacerbar. Ou seja, penso coisas boas, se exacerbam coisas boas. Entro nos meus vitimismos e dramatismos, etc., aumentam os meus dramatismos
e vitimismos e etc. Portanto, como? Acredite, não acredite, não interessa. Isso é pouca coisa. Vamos pensar bem. Ter bons pensamentos, ter bons desejos, ter boas vibras, que tudo vai se multiplicar ao bom. Se eu tiver muitas condições assim mais penosas, tudo vai ser muito mais penoso. Portanto, como? Acreditando ou não acreditando, dá igual. Vale mais fazer por bem, ok? Vejam alguém na rua, sorriam. E se lhe parece simpático, sorria. E se é bonito, até dá para piscar o olho, né? Pronto. E tá tudo bem. Se vem notícias desagradáveis, troquem de canal. Para que ver notícia desagradável? Vai lhe afetar? Vai fazer alguma diferença para si? Zero. Ok? Então, que estão tendo uma guerra no Irã agora, que cortaram a internet. Nada, cortaram a internet e eles põem como é que chama? A satélite essa da antena do Elon Musk. Tem outras coisas. As pessoas estão buscando alternativas. Esqueçam disso, mas isso não é problema seu. Isso não vai lhe afetar, não vai lhe modificar nada, vai lhe afetar. Então, vamos ver, observar, ok? Sem absorver. Essa é o grande detalhe daqui, ok? Esse é o grande detalhe que eu queria que todos vissem isso e usassem isso para esse ano. Veja, mas não, ou seja, observe, mas não absorva, ok? Se vocês tomam isso esse ano para si, para os vossos corações, todos serão muito mais felizes. Não deixem que as coisas os alterem. Por quê? Porque isso baixa a nossa energia, nos abre para outras situações dramáticas e situações desagradáveis, baixa a nossa autoestima. Basta com que as pessoas já, por si só, um paciente bariátrico já sofre muito dos alheios. A pessoa tá linda. Ontem tive outra consulta com uma paciente linda, que tá fantástica. Linda de alma, linda de corpo, linda de tudo. E ela dizia assim, dizem, estás muito magra, estás muito magra. Isso afeta, ok? E então, você anda numa situação que chamas muito atenção. Qual é o problema? Ok? Então, quando as pessoas tomam isso nesse ponto de vista e escutam esse tipo de coisa, isso às vezes nos afeta. Não podemos deixar que isso nos afete. Então, quem tem esse tipo de pessoas ao lado, sim, senhora, muito obrigada pelo elogio, se é um elogio, muito obrigada, mas eu sei realmente como eu quero estar e provavelmente queira perder mais peso, eu estou ótima agora, eu estou ótimo agora e assim por diante. Então, tentar sentir, ok? Ou seja, perceber, mas não absorver, ok? Por quê? Porque isso é o que nos afeta, é o que baixa a nossa energia. E essas energias todas nos afetam. Se nós somos pessoas que estamos completamente susceptíveis do ponto de vista emocional, como é que isso não afeta? Portanto, pensar positivo, observar e não absorver, ver coisas aqui melhores para cada quem, desejar coisas boas, ter um sorriso o mais possível, por pior que seja, então a gente escolhe, ou pode estar numa situação muito dramática e ver tudo isso, o mundo caindo aos pedaços e tal e qual, ou simplesmente pensar que isso aqui não te afeta, que isso aqui não é ser incoerente ou fora do padrão, não, mas as coisas que te afetam de uma forma positiva, a gente dá atenção. Coisas que venham te afetar de uma forma negativa, troca o canal. Qual é o problema? Então, pensem sobre isso. Outra coisa, importante comentar, expectativas irreais, não, deixamos isso. Sofrimentos com a balança, comparação com os amigos. Mas a fulana foi operada no dia tal e já perdeu 13 quilos e eu só perdi 8. Ela é ela, tu és tu. Podem ser operados no mesmo dia, podem ter o mesmo peso, mas tem um DNA diferente. O pai e a mãe não são os mesmos. E mesmo sendo os mesmos, há diferenças. Portanto, relaxem-se.
Não se comparem com ninguém, vocês são únicos, por favor, tá? Outra coisa importante. O que a gente pode ver que é uma boa meta para um paciente bariátrico? Então, vamos aqui não buscar aqueles pesos assim mirabolantes que eu não tinha 15 anos, mas um peso que vocês se sintam bem, se sintam confortáveis, se sintam ótimas, se sintam bem. Isso é importante, tá bem? Então, se a gente começa a ter esses padrões já desde agora, deixar um pouco esse extremismo de lado, tudo aqui flui lindamente, ok? Então, o que eu gostaria de convidar para vocês? Esse ano nós vamos fazer uma comunidade, nós já temos na realidade uma comunidade, isso aqui é uma comunidade, não existe formalidades no sentido de vou estar aqui na comunidade, não sei o que, pronto, mas nós provavelmente vamos fazer alguns grupos e coisas do internet e alguns workshops esse ano, que a gente tem aqui muita coisa estabelecida para fazer, outros e-books, outras coisas que são muitas vezes gratuitas, vamos fazer alguns cursos também para os pacientes e para familiares e para quem quiser. Então, há aqui muita coisa que a gente quer fazer. Então, a ideia é que vocês mantenham o acompanhamento, falem para os vossos amigos desse momento que a gente tem aqui. Esse momento é muito bom, esse momento vale. Por quê? Porque nós damos informações que muitas vezes nem o profissional passa, ok? Então, se são nutricionistas e querem compartilhar com a gente, venham, compartam. Hoje eu vi pacientes atendidos em outros sítios, que mandam na dieta líquida já comer bolacha, já comer um monte de coisa. Isso não se faz. Isso não se pode fazer para um paciente que está recém-operado, que a gente não quer que mexa o intestino, mexa o estômago, ok? Então, há muitos detalhes aqui que a gente pode ajudar, pode corrigir, e todo aquele que quiser participar, venha, esteja à vontade, digam para os colegas, digam para as pessoas que sabem que vão fazer cirurgia bariátrica, que nos sigam. Por quê? Porque sempre levam informação boa para momentos específicos, vão ficando os lives por aí, vão ficando todos à disposição, e isso realmente custa. Se a gente fosse ter uma consulta dessas, que são coisas que a gente aborda mesmo nas consultas, seria custoso, e o objetivo não é aqui o objetivo é dar informação boa, fidedigna, segura. Eu tenho 20 e poucos anos de pacientes bariátricos, desde 2003 trabalho com paciente bariátrico, então alguma coisinha a gente humildemente sabe. Portanto, estejam à vontade, dúvidas que quiserem trazer, coisas que quiserem partilhar, estejam à vontade. E a ideia é mesmo partilhar. Por quê? Porque a gente sempre pode chegar um pouquinho mais além e pode dar algum retorno a alguns pacientes que às vezes têm dificuldade ou têm problemas ou que não conseguem se estabelecer em algumas metas, algumas situações. Esse ano também vamos falar muito de proteína. Há metas proteicas que a gente deve ter, mas a meta proteica não é o que da questão, ok? Vamos aqui esse ano focar um pouquinho em tentar fazer um pouco de exercício. O exercício faz bem para coordenar essa coisa de mente e de corpo, faz a gente estar um pouco mais ativo e lembrar que com a idade tudo vai enrijecendo, ok? Como é que a gente chama? As coisas das portas, as dobradiças das portas vão ficando rijas. Ou a gente as usa, ou elas vão ficando perras, ok? Então, tem que pôr um óleozinho, tem que mexer a dobradiça, e isso vale para as nossas articulações todas, vale para todo o nosso corpo. Então, vamos aqui usar, desfrutar, brincar, sorrir, ter aqui uma coisa positiva. Quem é muito interiorizado e está muito assim dentro de si, mude seus pensamentos, veja filmes graciosos, veja comédias, escute coisas boas e uma maravilha, ok? Então vou deixar aqui o meu carinho para todo e cada um de vocês e nos vemos daqui 15 dias no próximo live, tá bem? Um abraço enorme, um beijo carinhoso e o meu muito obrigado de estarem por aí. Adeus. Que bom, fico feliz. Adeus. A Cirá tá aqui e eu não dei um beijinho para ela. Um beijo. Alice, beijinho para ti. Se tá chegando agora,
fica aqui gravado. Para quem não pôde ver, fica gravado. E para Gui, um beijinho enorme, porque antes eu te vi aí e ia te cumprimentar e esqueci. Meu carinho para todos. E um bom ano, um ano maravilhoso, cheio de coisas boas para cada um de vocês. Até. Deus.